E aí galera, tudo bom? Tarsis novamente aqui e vamos dar seguimento a nossa linha de tempo dos quadrinhos, né? Nesse programa de hoje a gente chegou na Segunda Guerra Mundial, né? Vamos analisar os quadrinhos durante esse período tumultuado aí do mundo e vamos também dar uma abordada que tipo de personagem surgiu, que editoras estavam mais se dando bem, né, durante esse período, qual foi o impacto, né, da guerra nas publicações, né, como é que estava a sociedade nessa época. A gente vai pegar um pouquinho só de história, né, e vamos traçar esse paralelo aí com os quadrinhos. Então, para não esquecer, né, aquela velho pedido que eu sempre faço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like legal aí pra gente, né, que é isso que motiva a gente a continuar as nossas produções. A gente está fazendo aqui o que pode aí para cada um nas suas casas continuar com as produções aí do Opine Eventos e dar aquela badalada no sininho para ficar por dentro do que está saindo no canal, beleza? Então o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai analisar ano a ano da guerra com os principais acontecimentos aí no mundo dos quadrinhos, certo? Então a gente vai começar de 1940, vai até 1945 e vai dar aquela abordada no pós-guerra, beleza? Então fica com a gente, vai ser legal, vocês vão gostar da forma que a gente arrumou aí o programa de hoje. Então vamos lá, vamos começar no próximo. E é isso aí, né, gente? O mundo está em guerra. 1940, Segunda Guerra Mundial. Tá um período bem conturbado aí, né, no mundo, principalmente na Europa. E os quadrinhos refletiram isso, de uma maneira ou de outra, mas os quadrinhos refletiram isso. No ano de 1940 foi um ano até propício para uma editora, que não era Marvel e nem era DC, era Fawcett Comics, né? Durante esse ano a Fawcett ela começou as suas operações de forma bem, bem representativa, né? E se posicionou no mercado já fazendo contraponto com a DC Comics. A DC já era uma editora bem sólida aí no mercado e a Fawcett só veio crescendo. Foi nesse ano que a Fawcett lançou, né, uma revista, né, que era a Whiz Comics. E também nessa revista a Whiz Comics, né, é que veio talvez o personagem emblemático da Fawcett, que é o Capitão Marvel. Né, o famoso personagem que ao gritar, que quando diz a palavra mágica, o jovem Billy Batson diz a palavra mágica Shazam, um relâmpago cai em cima dele e ele se torna o mortal mais poderoso do mundo. Era esse o slogan do Capitão Marvel, né? Então esse personagem começou a fazer um sucesso estrondoso. Enquanto a DC tinha o Superman, né, a Fawcett tinha o Capitão Marvel, então era meio que um rival aí do Superman no gosto do público, né? E enquanto isso, correndo aí correndo por fora, a Marvel estava trazendo, né, 3 títulos, que era o Daring Mystery, o Mystic e o Red Raven, né? Esses 3 títulos traziam os personagens menores da Marvel, mas não deixavam de fazer sucesso. O que nos leva ao ano de 1941. Né? Em 1941, os quadrinhos tiveram suas vendas escaladas, assim, catapultadas. Tava muito sucesso. Enquanto isso, a guerra rolava lá na Europa, alguns personagens aqui nos quadrinhos, eles tentavam refletir o que estava acontecendo. Então, era meio que uma propaganda, sabe? Uma forma de fazer o americano médio, né, se engajar mais nos esforços de guerra, assim, trazer aquele sentido de ufanismo, né? Então os heróis que estavam rolando, né, nessa época, eles
estavam inseridos no contexto da guerra, ou seja, eles estavam lutando contra alemães, eles estavam lutando contra os japoneses, né? E coisa muito caricata, sabe? Era o estereótipo era pesado, sabe? Era aquele japonês, sabe, estereotipado assim, de pele amarela, olho puxado, né? Com cara de mal, cara de maquiavélico, né? Era o alemão, sabe, que com cara, sabe, aquela cara de alemão sempre loiro, né? Ou ruivo, ou como é que se diz, vestido com o uniforme do exército nazista lá. Então os heróis eram sempre vitoriosos, então nunca perdiam para as forças do eixo. Então os quadrinhos estavam refletindo isso, né? Então foi mas se vocês acham que foi o Capitão América o primeiro herói a lutar contra as forças do eixo, né, na Marvel Comics, não, senhor. O Capitão América não foi o primeiro. A Marvel começou as suas histórias refletindo essa questão dos heróis dela na guerra com o Tocha Humana. Ah, mas o Tocha Humana é do Quarteto Fantástico, ele é da década de 60, como é que ele pode estar na guerra? Então, né? O Tocha Humana, aquele do Quarteto Fantástico, é o segundo Tocha Humana, certo? Então, o primeiro Tocha Humana nem sequer era humano, era um androide. Ele era um androide que, quando exposto ao oxigênio do ar, ele pegava fogo. E esse fogo não apagava, ele não conseguia apagar esse fogo. Ele tem que ficar dentro de uma câmara, né, hermeticamente fechada, que de lá fosse tirado todo o ar. E aí sim é que ele apagava, aí que aparecia quem ele era, certo? Então, depois do Tocha Humana é que veio o Capitão América. Então, o Capitão América, ele foi um responsável, além de acender o fanismo, né, do americano, ele foi responsável por trazer, a revelar, na verdade, né, dois caras. Um deles é Joe Simon, que era quem escrevia as histórias do Capitão América, e o outro, gente, é o mestre Jack Kirby, né? As histórias do Capitão América eram escritas por Joe Simon, mas eram desenhadas pelo mestre Jack Kirby. Aquele traço, né, característico do Capitão América, do queixo largo, que logo ficou famoso, né? É do mestre Jack Kirby, e esse desenhista, a gente vai falar sobre ele em programas futuros, certo? Porque ele foi responsável por uma série de personagens. Ele foi autor e criador junto com Stan Lee, até uma das duplas dinâmicas dos quadrinhos, né? Stan Lee e Jack Kirby, foi responsável por trazer uma série de personagens famosos. A gente vai falar sobre isso em futuros programas, né? Enquanto isso, a Fawcett Comics lança a primeira revista dedicada ao Capitão Marvel. Olha a Fawcett aí correndo por fora, que é a Captain Marvel Adventures. E ela traz, além do Capitão Marvel, ela vai trazer a Mary Marvel e vai trazer o Capitão Marvel Jr., que é o primeiro herói super-herói, né? Super-herói adolescente, antes do Superboy. E em dezembro de 1941, na All Star Comics, certo, veio finalmente a heroína Mulher Maravilha, criada pelo William Moulton Marston, né? Ele criou essa personagem com um pseudônimo, né, chamado Charles Moulton, né? E a Mulher Maravilha é uma cocriação dele com a esposa dele, que é a Elizabeth Marston, né? Então, assim, a característica da Mulher Maravilha é a ideia da esposa, né? A aparência da Mulher Maravilha, história e tudo mais, é a criação do William Moulton Marston, certo? Uma curiosidade é que o William Moulton Marston, ele é um psicólogo e ele também é o inventor do detector de mentiras, do polígrafo. Então, a Mulher Maravilha já veio com aquela característica de mulher independente, né, em plena década de 40. Né? Ela já vinha com aquela característica de mulher independente, forte, que resolve os próprios problemas, que cuida da própria vida, que não precisa de homem, tudo mais. Isso porque ela era uma resposta ao movimento feminista que estava começando a tomar corpo nessa época, né, que mulheres querendo mais direitos, né, na verdade não é mais direitos, é ter direitos iguais aos homens, vamos colocar
a coisa da forma como é. Não é a mulher querendo ser mais que o homem, ela ter os mesmos direitos que o homem. Entendeu? Então ter acesso aos mesmos cargos, a ter acesso aos mesmos direitos, ganhar o mesmo salário, etc. Essa conversa que a gente já conhece. Né? Então essa história de estreia da Mulher Maravilha na All Star Comics número 8, ela só vai continuar na Sensation Comics número 1 em janeiro de 1942, o que nos leva ao ano de 1942. Né? Então houve uma grande subida da popularidade também da Mulher Maravilha. As mulheres começaram a ter gosto pela Mulher Maravilha porque ela lutava por coisas que elas próprias gostariam de lutar. Né? E a Fawcett Comics, olha a Fawcett aí, ó, em 1942, Fawcett Comics já ampliava já os seus personagens principais, que é a família Marvel, né? E a Mary Marvel estreou de fato, né? Ela começou na primeira revista do Capitão Marvel, mas só aparecendo, né? Mas a Mary Marvel, enquanto heroína, ela estreia em dezembro de 1942, né? Já como Mary Marvel, super-heroína coadjuvante do Capitão Marvel. Entendeu? E o Capitão Marvel Jr. anteriormente só apareceu, né? Que é o Fred Freeman, que é o Capitão Marvel em sua identidade civil, né? E em 1942 é quando ele ganha os poderes de Capitão Marvel Jr. Daí para frente virou o trio da Fawcett, né? Capitão Marvel, a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr., o trio da Fawcett Comics, certo? E no próximo bloco a gente continua em 1943. E dando continuidade, a gente vai agora para 1943. Né? E é nesse ano de 1943 que um personagem, talvez um dos mais engraçados, né? Hoje em dia da DC, da época não era da DC, né? É o Homem Elástico, certo? Minto, perdão. Homem Elástico é um outro personagem que se estica. É o Homem Borracha. Aqui no Brasil ficou conhecido por esse nome. Tá? É porque, desculpa a confusão, mas é porque tem dois personagens com poderes semelhantes. Né? Que é o Homem Elástico, que é o Ralph Dibny, né? E o Homem Borracha, que é o Will O'Brien. É desse personagem que eu estou falando agora. Então, em 1943, o Homem Borracha, que é o Plastic Man nos Estados Unidos, né, ele ganhou a revista própria dele na Police Comics, o que nos leva a 1944. Né? Em dezembro de 1944, o respeitado jornal Journal of Educational Sociology, né, ele fez um artigo em que ele analisava o impacto dos quadrinhos na juventude americana, né, nas crianças e nos adolescentes. Né? E eles viam que os quadrinhos eles eram sim formador de caráter, né, porque os personagens eram sempre caracterizados como modelos a serem seguidos. Né? Então era modelo de honestidade, né, integridade, né, bons costumes. Esse artigo, né, do jornal foi importante para estabilizar e estabelecer os quadrinhos como forma até de educação. Né? Em 1944, né, também já começava a guerra a já começar a declinar, né? Ela já estava caminhando para o fim. O que nos leva a 1945. Esse ano de 1945, além, né, de ser o fim da guerra, além da bomba atômica, né, que foi um divisor de águas aí no mundo, né, já começa os quadrinhos de super-heróis, veja só, né, os quadrinhos no contexto geral. Quadrinhos de super-heróis, né, começa a sofrer um certo declínio, porque o que havia de assunto para eles explorarem já estava começando a acabar, porque a guerra já estava começando a dar indício de que estava terminando, que já estava chegando no final, né? E o que acontecia? Os roteiristas já começando a ficar meio que sem ter o que contar na história, né, nas suas histórias, porque era o assunto do momento, era a guerra, então era um pano de fundo riquíssimo aí para os roteiristas explorarem tudo mais, os heróis combatendo as forças do eixo,
Mas como a guerra estava começando a acabar, eles pararam e falaram, e agora, velho? O que é que a gente vai falar, né? Então já começou a eles atenderem para outros assuntos e tal, e isso começou a tirar o interesse do público pelos assuntos dos super-heróis. O que entra, né, ou começa a subir já no pós-guerra, né, já em 1946 agora, os quadrinhos principalmente de western e os quadrinhos, né, policiais começam a reaparecer. Nesse ano, em 1946, já 40 milhões de revistas em quadrinhos eram publicadas mensalmente nos Estados Unidos, divididas em 157 títulos. Então já haviam 10 editoras rolando nos Estados Unidos, né? Entre elas a DC, a Fawcett, a Dell, e não estou falando da fabricante de computadores, né? A Famous e a Quality. Né? Eram juntas essas editoras responsáveis por 60% das vendas dos quadrinhos, né? Então a indústria dos quadrinhos era apoiada principalmente nos super-heróis. Então, caramba, a galera ficou assim meio no mato sem cachorro, né, bicho? Como é que eu vou fazer? Porque a guerra acabou, eu tô sem assunto. Caramba, eu vou falar sobre o quê? Começou então os quadrinhos adolescentes, gente. Dentre eles, o mais famoso era os quadrinhos do Art. Se você se lembra daqueles filmes da década de 50, né, jovens com jaqueta de couro, brilhantina no cabelo, né, montados em motos ou em carros. Essa juventude aí, recém saída do colégio, já entrando na faculdade, essa juventude aí é que se tornou uma fatia promissora de mercado. E as revistas do Art eram revistas que contavam justamente o dia a dia desses jovens. Certo? Então era a galera que estava tendo que fazer no fim de semana, era a galera que estava começando a ganhar o próprio dinheiro de uma forma ou de outra, ou trabalhando numa lanchonete, ou trabalhando numa oficina mecânica, ou trabalhando com os pais, né? Mas era uma juventude que estava começando a entrar no mercado de trabalho, era uma juventude que estava começando a fazer coisas de adulto, ou seja, né, pegar o carro do pai para ir para uma lanchonete ou para um bar tomar uns gorós, né? Era uma juventude que estava começando, o garoto olhar para a garota, né, e dizer, opa, ela é bonita, né? Era uma juventude que estava começando a dar os seus primeiros passos aí para a vida adulta, ou seja, né, já tendo aquele horizonte traçado aí, ou pelos próprios pais ou por eles mesmos. Então essas revistas do Art, eles refletiam isso. Então o jovem daquela época comprava essas revistas, eles consumiam essas revistas. Então outra coisa que veio aí a reboque, principalmente trazida pelos grandes autores que estavam escrevendo histórias de super-heróis durante a Segunda Guerra, agora passaram a escrever sobre outros temas, eram os temas de western. Então, os quadrinhos de western no pós-guerra, leia-se aí 47, 48, 49, né, os quadrinhos começaram a ter uma alta muito grande, minha gente. Então, começou uma enxurrada de títulos. Um deles, certo, que é talvez um emblemático desse título, é o Lone Ranger, né? Para nós ficou como Cavaleiro Solitário, ou para os mais antigos, né, aí que estejam assistindo, aqui no Brasil o Cavaleiro Solitário veio como Zorro, apesar de não ser o mesmo personagem, né, do famoso personagem vestido de preto, né, e que brande uma rapieira, né, na Califórnia do século XIX. Veja a diferença, né? O Lone Ranger, ele é também mais ou menos dessa época, né, final do século XIX e começo do século XX, mas ele é um personagem de western e não de capa-espada, certo? Então o outro personagem que vocês talvez conheçam é o Tex, mas o Tex ele não é americano, o Tex é italiano, certo? Ele é europeu. Mas o Tex começou a vir para os Estados Unidos, então isso contribuiu para os quadrinhos de western. Outro título aí, por incrível que pareça, escrito pelo Jack Kirby,
né? Um outro título aí foram as histórias de romance, e principalmente no público feminino, né? Isso atingiu muito o público feminino. Então, eram quadrinhos que contavam histórias de romance, de amor, do garoto e a garota que se amam e querem ficar juntos no final da história. Então, eram histórias fechadinhas que numa revista só a garota lia. Então, era um filão aí que foi explorado. E os super-heróis começaram a decair. O que leva ao final da Era de Ouro. Chegamos agora no final da Era de Ouro e início da Era de Prata. Décadas de 50 e 60, nos próximos episódios, a gente vai começar a abordar esse tema. Então, fica aí, não sai daí, a gente volta já. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Né? A gente cobriu aí a Segunda Guerra Mundial, né? Os quadrinhos nessa época. Eu tentei dar uma resumida no texto de hoje, né? No episódio de hoje, porque, cara, vocês não têm ideia, é muita publicação, muitos personagens surgindo nessa época. Né, e poderia acabar ficando meio chato de vocês assistirem e tal, eu falando no falatório infinito aqui, então eu preferi dar aquela enxugada e falar só sobre realmente os tópicos mais importantes. Tá? Não que a gente não vá deixar de falar desse tema mais pra frente. Tá vindo aí algumas lives que a gente tá planejando, certo? E nessas lives a gente vai abordar, né, os temas aí que a gente deixou de falar nos episódios. Fica antenado aí que quando rolar a primeira live do tema quadrinhos, né, nesse mês, a gente vai avisar vocês. E aí vocês vão poder opinar com a gente, vão poder mandar os comentários pra gente. A gente vai falar sobre esses comentários em tempo real aqui com vocês, certo, gente? Então, só relembrando, fique em casa, respeita a quarentena. Eu sei que tá difícil a gente ficar enfurnado dentro de casa o tempo todo, né? Só devorando a comida que tá na geladeira, ficando gordo aqui, né? E isolado o tempo todo, sem poder falar com os amigos direito, sem falar com a família, né? Sem poder dar, quem mora sozinho não pode dar um abraço no pai e na mãe se forem vivos, né? E principalmente porque os idosos são os mais vulneráveis ao coronavírus. Então dá uma segurada aí. Tem aí as internet da vida, tem aí as Netflix, aí, as Amazon Prime para assistir esses seriados, né? E a gente faz o que pode aqui no Opina Evento para trazer o tema do mês aí para vocês, né? Eu estou gravando aqui no meu quarto, como vocês podem ver, né? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Não esquece de dar aquele like bacana pra gente. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um tapa lá aí no sininho para ficar antenado aí com as coisas que a gente está trazendo. Muito obrigado e um beijo para vocês.